Fala pessoal, tudo bom? Vamos falar agora sobre uma pergunta que me fazem muito no meu perfil no Instagram, que é: quantas ações devo ter em carteira? O que eu posso falar de antemão é que não existe regra. Cada um tem o seu perfil de investidor, que vai depender de diversos fatores e principalmente do nível de risco ao qual você quer se expor. Esse é um fator fundamental na composição da carteira. E já que falamos de risco, vamos conceituar o que é risco e falar de uma classificação interessante para responder essa pergunta. Risco é a possibilidade de acontecer um fato que gere consequências. Simples assim, mas quando falamos de finanças, iremos avaliar os riscos que gerem consequências negativas para a carteira, que faça com que a carteira do investidor tenha um resultado diferente do esperado, abaixo do esperado, ou que possam até mesmo causar uma perda patrimonial para o investidor. E é importante ter consciência que não existe investimento sem risco. Isso é uma máxima do mercado financeiro. Em todo tipo de investimento, há uma dose de risco que é proporcional ao retorno esperado. Essa é a relação risco-retorno. E uma das classificações que existem para risco é a classificação em risco sistemático, também conhecido como risco de mercado, e risco não sistemático, conhecido também como risco específico. O risco sistemático é o risco geral, externo às empresas e que afeta todo o sistema, toda a economia. Ele está relacionado a fatores macroeconômicos, como inflação, variação na taxa de juros, recessão econômica, ou mesmo a crises políticas e desastres naturais. Então, se você está exposto ao mercado, você está exposto a esse tipo de risco, não tem para onde correr. Já o risco não sistemático é um risco que não afeta o sistema como um todo. Ele afeta uma empresa ou um setor específico, como, por exemplo, greves, alterações na regulação, entre outros fatores. O exemplo mais recente de risco sistemático é a pandemia que se instalou pelo mundo todo e que atualmente está causando uma verdadeira crise em todos os mercados globais. Quanto ao risco não sistemático, podemos dar como exemplo a alteração na regulamentação de um setor, como a proibição do amianto, que foi um dos fatores que fez com que a Eternit pedisse recuperação judicial. Um outro nome dado ao risco não sistemático é risco diversificável. Mas por quê? Porque ele pode ser mitigado, pode ser reduzido pela diversificação da carteira. Há um gráfico que mostra bem essa relação entre o risco e o número de ativos de uma carteira. Ele mostra que o risco total de uma carteira é composto pelo risco sistemático, que é aquele risco geral, inerente à própria economia e que não sofre variação em razão do número de ativos que você tem em carteira, e pelo risco sistemático, ou risco diversificável, que é reduzido conforme você aumenta o número de ativos em carteira. Assim, quanto mais ativos você possuir, menor o risco diversificável, fazendo com que o risco total da sua carteira tenda ao risco de mercado, que não pode ser mitigado. Ou, traduzindo para termos mais simples ainda, não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Então, qual seria o número ideal de ações na carteira? Primeiramente, lembre do que eu disse lá no início do vídeo, que não existe uma regra fixa. Isso porque existe toda uma polêmica em torno desse assunto. Mas, um estudo publicado por Ivan Ziart mostrou que com 10 ativos, você já consegue reduzir em 90% o risco diversificável de uma carteira, não havendo uma redução significativa com o acréscimo de mais ativos. Ou seja, chega um certo ponto em que ter mais ativos não faz com que você consiga reduzir o risco total de uma carteira. Ocorre que esse estudo não é único, havendo pessoas que falam em 16 ativos, outros ainda falam em 25, havendo ainda pessoas que falam entre 40 e 50. Acontece que a diminuição do risco diversificável não é o único fator que nós devemos levar em consideração quando montamos uma carteira. O tempo que temos disponível para acompanhar um ativo também deve ser levado em consideração, pois nada adianta termos 50 ativos e não temos tempo de acompanhar como está a saúde financeira da empresa, quais são os planos de expansão, quais são as perspectivas de mercado, entre outros fatores. Assim, pela minha experiência, não aconselho ninguém a ter menos de 10 e mais de 30 ativos em cada classe de renda variável. Benjamin Graham, o pai do investimento de valor, também indicava essa quantidade. Outra regra mais abrangente que você pode utilizar
é que nenhum ativo de renda variável represente mais de 2% do seu patrimônio total. Isso faz com que, quanto mais exposição você tenha, mais diversificação você busque para se manter dentro desse parâmetro. Nesse ponto, é importante dizer que não basta ter muitas empresas, mas sim ter empresas de valor. Empresas boas, que sejam boas geradoras de caixa, que tenham lucros consistentes, que tenham baixo endividamento, que resistam às crises, que perdurem no tempo. Da mesma forma, de nada adianta ter empresas concentradas em um mesmo setor. O ideal é que pertençam a setores distintos e que possuam as mesmas características que falei agora há pouco, que sejam resilientes, que sejam perenes, como o setor bancário, o setor farmacêutico, o setor de seguros, entre outros. E quantas empresas você pode ter em cada setor? Eu, particularmente, não acho interessante ter mais de 2 empresas em cada setor, sendo o ideal você investir na empresa líder e, caso queira, investir em outra que você veja que tenha condições de chegar nesse posto. Porque, examina comigo, se você pode ser sócio da melhor empresa do setor, você não vai ter muitos motivos para querer ser sócio da segunda melhor ou da terceira melhor, concorda? Sem contar que na Bolsa Brasileira não existe tanta empresa boa assim que justifique você ter muitas empresas do mesmo setor. O investidor pode ainda, se assim quiser, diversificar em ativos no exterior, através de stocks, que são as ações norte-americanas, de REITs, que são os primos dos fundos imobiliários, entre outros ativos. Mas isso daí é assunto para um outro vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu like e comenta aí embaixo quantas ações e FIIs você tem em carteira atualmente e quantas você tem em meta para adquirir e compartilha com algum amigo que gosta desse assunto. Baixa também o meu guia para declaração do imposto de renda. O link está na descrição, é só lá e baixar. Até mais!